Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Saluscast. Hoje é mais um episódio muito especial, porque eu estou com Givago Ribeiro, atleta da canoagem olímpica, profissional de educação física e vereador. Vai trazer muito conteúdo para nós sobre como o esporte muda a vida das pessoas. Então, Givago, já te agradeço a tua presença aqui e conta um pouquinho para nós como que o esporte mudou a tua vida e a partir disso tu conseguiu enxergar que o esporte pode mudar a vida das pessoas. Na verdade, o esporte sempre fez parte da minha vida, né? Eu lembro que meu pai tinha uma medalha em casa, uma medalha de vôlei que ele conquistou no exército. Então, aquela medalha era um brinquedo para nós. Tanto meu irmão, né, e eu, nós ficávamos brincando de conquistar aquela medalha que era do pai. Então, tudo para nós era uma competição em casa, né? Mesmo que não fosse uma modalidade esportiva, a gente brincava de tudo que pudesse ser uma competição para ver quem ficava com a medalha do pai, né? Então, isso foi uma coisa muito interessante. Depois que a gente começou a entender o que que é o esporte, eu vejo o quanto aquela medalha que o pai tinha em casa nos motivou, primeiro, a sermos competidores, né? Porque eu sempre digo, tem atleta e tem competidor. Eu posso ser um atleta que pratico modalidades diversas, enfim, ou alguma modalidade, tenho os meus objetivos, né? Estou ali buscando saúde, buscando um resultado pessoal, ou tem aquele competidor que não quer perder nem tiro de cuspe, por exemplo, né? Então, eu acho que antes disso, antes de ser atleta, eu sempre fui um grande competidor e, né, e competindo primeiramente com o meu irmão, que era o mais novo, então o mais velho não podia perder, né? Então, criado num ramo, numa área rural aqui de Santa Maria, lá no bairro Campestre, então a gente teve sempre um vasto pátio, digamos assim, né? Uma comunidade muito bacana, né? Bem rural. Então a gente se criou correndo, brincando, tomando banho de rio, enfim, o recreio na escola era uma coisa bem diferente do que é hoje as escolas, né? Então a gente voltava podre de sujo para dentro do colégio, depois do recreio, brincava, rolava no barro, enfim, era uma festa, né? Tanto na escola quanto o dia a dia ali na comunidade. Nós tínhamos, na época, eu estava ali com 7 para 8 anos, nós já tínhamos 6 times formados pela própria gurizada do bairro, e nós jogávamos, né? O troféu era uma Cirila, que nós comprávamos e aí nós colocávamos lá num palanque e quem ganhasse o jogo levava aquele troféu, né? E no final era uma confraternização, todo mundo tomava um pouquinho no refrigerante. Então isso foi motivando, assim, a ter uma infância muito ativa, de muitas brincadeiras, né? Soltos, né? Digamos assim, pelos campos lá da região do bairro Campestre. E eu sob o olhar atento sempre da mãe e do pai. E quando nós conhecemos a canoagem, foi algo meio inusitado. Eh, Na verdade, o projeto era para alunos que não estavam com um comportamento tão adequado no colégio e com as notas não tão boas, né? E por conta do pai e da mãe, nós tínhamos as notas numa média aceitável, digamos assim, e o comportamento também era bom, né? E aí nós ficamos de fora daquela primeira seleção de alunos que foram para a canoagem. E eu fiquei triste por isso. Pô, Só ia os melhores, no os caso, os piores. piores. Putz. O cara tinha que aprontar alguma coisa no Ah, colégio. não. Daí eu falei, então eu vou aprontar, né? Então a gente começou. Eu tive uma ideia mirabolante, assim, de aprontar algumas coisas no colégio para merecer, então, nessa vaga lá na canoagem. Daí a diretora foi muito parceira, assim, ela viu que era algo fora do comum, que o Givago, né, e o irmão dele começaram a aprontar agora aqui no Recreio, enfim. Ele disse, não, prof, que daí a gente vai, né, a gente pode participar do projeto, né, daí a gente vai estar com um comportamento ruim, né? Não, era só pedir, então. E aí nós começamos, então, a conhecer a canoagem, que é praticada até hoje ali na barragem do Campestre, né? Então, eu estava com 11 para 12 anos, né? E o meu irmão também, acho que 10 para 11, alguma coisa assim. E para mim foi o esporte que no primeiro momento já me chamou a atenção. Aquela imensidão de água, poder remar, uma sensação de liberdade muito grande, né? Não ter que se preocupar, enfim, com coisas, por exemplo, com quem corre na rua, se preocupar com os carros, ou com quem pedala, enfim. Um ambiente muito natural, uma conexão direta com a natureza. Isso foi uma coisa, o primeiro sentimento que eu tive. E depois saber que poderia competir, né? Então, o primeiro competidor que eu vi do meu lado era meu irmão, então eu já queria disputar ali quem era o mais rápido, né? E isso foi algo muito interessante, porque eu tinha um sonho assim de jogar futebol como qualquer menino tem, né? Hoje,
nas periferias de Santa Maria, enfim, em todas as regiões que a gente conhece. Mas quando eu vi a canoagem, eu falei, pô, a habilidade não tá nas pernas, tá nos braços, né? Até porque no futebol não ia legal. Não ia. O Chicota, né? O finado professor Chicota, grande professor de educação física, sempre estimulou muito o esporte na escola. Tentou me ensinar futebol, mas não deu certo. Mas o talento estava, né, justamente nos braços. E aí que eu vejo uma questão que é importante, que eu falo, essa iniciação esportiva, muitas vezes a gente tem essa questão cultural do futebol, né? Muitos professores são, de alguma forma, né, trazem o futebol como uma matéria principal na aula de educação física. Mas veja bem, se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer a canoagem, talvez esse talento do esporte nunca teria sido revelado, né? E assim como tantas outras crianças são reveladas em outras modalidades, exemplo da ginástica agora, que também com a Rebeca, né, algo que tomou conta do mundo praticamente, né, o título do Brasil. Muitas meninas querem praticar a ginástica a partir disso. A Raíssa no skate, uma adolescente, 13 anos conquistando medalha, agora com 16, novamente medalhista olímpica. Então, estimulando as meninas, né, sabendo que elas são, né, capazes também de serem medalhistas no skate. Então, isso que eu observo, né, o quanto foi importante esse projeto Uhum. para mim e para o meu irmão. Tanto que daquela geração toda, apenas nós conseguimos avançar, né, para nível olímpico, digamos assim. Mas o projeto ele serviu para tantos outros alunos da escola que foi realmente importante, porque que se buscava os alunos, né, que tinham algum nível de comportamento não aceitável na escola, porque o esporte ele também serve para regular essa ansiedade, para regular isso que a gente muitas vezes observa na escola. Pô, aquele aluno ele tá, né, ele é muito intenso, ele tá sempre com uma energia e muitas vezes é o aluno problema da escola. Mas para o esporte é o melhor atleta que a gente pode formar é o aluno que tem essa disposição, essa energia, só que ele tem que gastar isso de alguma forma. Isso é Perfeito. algo até mesmo biológico, né? Então o esporte ele regula isso. Então para mim foi muito importante na minha formação enquanto adolescente, pré-adolescente, ter conhecido essa modalidade que de primeira eu já me identifiquei e vi que tinha esse talento. O professor Evandro Dotto foi um cara que observou tecnicamente a minha remada, a remada do meu irmão, e viu que era uma remada diferente, com força, com técnica. Embora no aspecto físico nós não tínhamos, né, uma grande estatura, né, mas tecnicamente a gente se destacou, né? Então foi muito rápida a ascensão no esporte naquele momento, já com 13 para 14 anos, já disputando campeonatos de nível nacional, né, e conquistando medalhas. Já pratiquei na fase inicial em 2001 até 2002. 2003 já fui avaliado e foi aprovado na seleção gaúcha em Caxias do Sul. 2005 foi aprovado na seleção brasileira juniores. 2005 mesmo já fui aprovado para nível mundial, já embarquei para a Hungria em 2005 e já estava entre os 14 melhores remadores no individual. É uma carreira muito rápida, assim, de Sim. ascensão. E o meu irmão, competidor também, né, sempre querendo ganhar no mais velho, ele seguiu os mesmos passos, as mesmas remadas, né, e também chegou degrau por degrau, os mesmos degraus que eu passei, ele foi, por ser mais novo, foi, né, graduando e foi chegando no mesmo índice, assim. E uma curiosidade, né, o Gilvan sempre quis me ganhar, e eu nunca quis perder para ele. Sim. Então, isso sempre nos motivou a treinar, a buscar sempre o melhor, porque a nossa competição não era contra os americanos, os ingleses, enfim, eu não queria perder para o meu irmão e ele queria muito me ganhar. Tinha a primeira vez que o Gilvan me ganhou, foi um campeonato em São Paulo. Eu acho que, eu quase que assinei uma procuração e registrei em cartório para dizer, cara, tu realmente me ganhou. Ele chegou assim, terminou a prova, ele não comemorou. Ele foi me procurar, cara, tu realmente, eu ganhei de ti ou tu deixou eu passar? Falei, cara, não deu hoje, tu me ganhou, cara. E ele não acreditava que tinha ganho. Meu Eu Deus. também não acreditava que tinha perdido, né? Mas aí eu tive que dizer, não, cara, parabéns, Deus, né? Hoje deu? Hoje tu superou o mestre, né? O problema é que ele se acostumou, né? Daí ele ganhou várias depois. Cara, e eu, assim, acho muito legal essa trajetória que vocês tiveram no esporte, porque vocês conseguem hoje se enxergar nas crianças, né, através dos projetos sociais e ter uma visão para o futuro. Como toda essa experiência que vocês tiveram, essas crianças também podem ter. E essas crianças, tendo essa experiência, elas também podem mudar a vida delas. Então, fala um pouquinho dos projetos, mas principalmente esse efeito angular, esse efeito dominó que o esporte tem na vida das crianças, porque às vezes as pessoas acham que o esporte só tira da criminalidade, mas não é só tira. É um efeito dominó muito positivo que tem quando ela se insere no esporte, né?
Olha como é forte o que eu vou dizer, tá? O esporte não tira da criminalidade, o esporte não tira da droga. É bonito, é romântico falar isso, mas a conta não é essa. O esporte evita, o esporte é prevenção. É por isso que nós temos que chegar antes. Não adianta a sociedade entender que depois que deu tudo errado, manda para o esporte. E aí o esporte tem que salvar, e é o esporte que tem que resolver. Uma questão que é social, uma questão que é política. No final, quando deu tudo errado, manda para o esporte. Não é assim que funciona. Nós, profissionais da área de educação física, nós que estamos na sala de aula, nós que estamos de frente para o aluno, nós que ministramos aulas para os projetos sociais, eu consigo identificar hoje que eu preciso chegar antes da oportunidade que o crime dá. Eu preciso chegar antes da oportunidade que as drogas levam para o caminho equivocado, o caminho errado nessas crianças. Quando a gente chega antes, a gente já consegue trabalhar naquela criança. Não é nem a questão do esporte propriamente dito. O esporte é apenas, né, a motivação para eles estarem lá. Mas o principal hoje, convivência num grupo, respeito às regras. O esporte é um ensaio social, nada mais do que isso. Só que eu tenho condições de trabalhar isso com aquilo que o aluno gosta, com aquilo que ele deseja. Ah, gosta do futebol? Vem cá, vamos jogar futebol. Mas vamos entender que no futebol tem o árbitro, que ele tem que ministrar as regras da partida. Veja bem, passa hoje num campo de futebol aqui na várzea, aqui na periferia. As crianças estão jogando futebol. Tem árbitro na partida? Não tem árbitro na partida. Precisa ter árbitro na partida de uma criança? Nas crianças de 10, 12 anos? Não precisa. Porque a convivência já há uma condição de respeito que essas crianças vão acordando entre eles para que não haja uma briga, para que tudo ocorra bem, para que eles possam jogar, se divertir, alguém vai vencer, alguém não vai vencer, e no final vai todo mundo feliz para casa. A questão é, na medida que a gente vai se tornando adulto, nós vamos deixando de ter esta inocência, e este ensaio social deixa de ser algo não mais praticado, e nós passamos para uma partida de futebol onde, infelizmente, as pessoas se agridem, as pessoas se odeiam, xingam o árbitro e tudo mais. Então veja o exemplo que a criançada dá hoje, jogando sem ter um árbitro para administrar isso, Verdade. e o quanto a gente desevolui nesse sentido quando a gente se torna um adulto incapaz de conviver numa sociedade onde as pessoas pensam diferente, onde as pessoas têm gostos diferentes, e a gente tem, infelizmente, que conviver, né, com questões que nos chamam a atenção de forma negativa quando a gente vê que muitas vezes em alguns esportes, em algumas modalidades, essa questão da paixão é tão grande que as pessoas esquecem que numa partida de criança não é assim. Então, por isso que eu aproveito aquele momento que as crianças estão jogando, estão se conhecendo, mas ela já tem o básico dentro da sua convivência social para se respeitar, para saber que existem regras e para saber que se o menininho cair no chão e pediu falta, é falta. Ah, mas é duvidosa? Bom, vamos confiar no que ele está falando. E tem vezes que o malandro tenta dar uma ali, não foi falta, não foi falta, está resolvido e segue o jogo. Temos que ter essa memória e lembrar como que era no nosso passado, enquanto nós éramos crianças, porque a gente conseguia estar livre, solto pela rua, numa boa convivência. Uhum. E quando eu dizia, lugar de criança não é na rua, lugar de criança é na rua sim, brincando, se divertindo, fazendo até umas molecagens de vez em quando. Mas quando a criança deixou de estar na rua brincando, se divertindo, deu espaço para que o crime tomasse conta. E quando a criança volta para a rua hoje, ela está onde? À mercê do crime. Por isso o esporte tem que chegar antes. Por isso o esporte ele é prevenção. Aí sim, aí nós vamos prevenir essa criança de estar vulnerável ao crime, de estar vulnerável às questões que envolvem a drogatização, infelizmente hoje cada vez mais cedo isso, né? E as questões que envolvem uma questão que é mais atual, a depressão, né? A falta de interesse em relacionamentos, e não é só questões afetivas, estou dizendo relacionamentos com amigos, relacionamento com a própria família. O esporte traz isso. E o principal que eu vejo, onde tem uma criança jogando, tem a família no entorno, dando a proteção ao acolhimento. É muito bonito ver os pais, as mães, ir lá e protegendo o seu filho, ajudando ele, né, levando para o campeonato, acordando cedo. Isso é investimento no futuro da criança. O pai e a mãe que acordam cedo, no domingo de manhã, para levar o filho para o jogo, está investindo no futuro daquela criança. Muito mais do que a melhor universidade do mundo possa oferecer. Porque é esta memória afetiva que a criança vai levar. Muito mais do resultado. E outra coisa, muitas pessoas pensam que meu irmão, nós chegamos no esporte e só foi a vitória. Pelo contrário, graças
a uma boa instrução do nosso treinador, graças a um ótimo acolhimento dos pais em casa, nós tivemos a cada 20 derrotas uma vitória. Então essa superação é diária. O não a gente recebe várias vezes numa competição, mas o quanto a gente está disposto a aprender e a voltar e trabalhar novamente para acreditar nesse potencial e novamente ir lá e conquistar, né, esse título. A minha primeira competição, eu fiquei em terceiro. Só tinham 3. A minha segunda competição, eu fiquei em sexto. Tinham 9. A minha outra competição seguinte, eu já caí para nono e só tinham 9. Já era o último, então. Então, veja bem, eu já comecei a carreira tendo que me construir conforme aprendizado. O que é que eu descobri? Que o meu barco não era o barco mais rápido, era o barco mais pesado que eu usava. E quando eu descobri isso, eu fiquei bravo com o meu professor. Eu falei, bah, professor Evandro, por que que eu vou competir com um barco mais pesado se os meus adversários estão com um barco mais leve, um barco mais rápido? Ele falou que porque isso faz parte do processo para tua construção dentro da tua carreira. Ou tu acredita nisso, ou isso não vai dar certo. O professor, quantas mais eu vou ter que perder com esse barco para que eu possa realmente ter o barco mais rápido? Ele falou, quantas forem necessárias. E eu tive que acreditar na estratégia que o professor adotou, justamente para que pudesse me desenvolver. O que aconteceu? A primeira oportunidade que ele me deu o barco mais rápido, eu saio ali do sexto, sétimo do estado e sou vice-campeão nacional. Então é acreditar no processo e saber que existe um processo, que nós temos que passar por todas as camadas, por todas as fases do processo. E aí, obviamente, a instrução do profissional de educação física, do professor, a família acreditando. Eu lembro que o pai chegava assim, pai, mas tá indo mal esse negócio, né, tia? Tu treina, treina, e é quarto, é quinto, é último, e onde é que começa, né, a render esse negócio? Aí quando rendeu, ele falou, então agora vai dar certo. Agora eu entendi. É muito legal que quando tu traz essa questão do ensaio social e pensando em inclusão social. Às vezes as pessoas acham que investir no esporte, também pensando em inclusão, é só abrir um campo ali na esquina, é só fazer uma estrutura sem pensar nessa questão que tu trouxe, que acho que é muito importante, as pessoas para guiarem, as pessoas para te ensinarem esse passo a passo. Então, tu como uma liderança de projeto social, traz um pouco para o pessoal sobre essa construção dos projetos, que às vezes não é só abrir um campo, só construir uma pista, é muito mais que isso. Tem um efeito aí dominó também positivo para a cidade, para as pessoas, para a família, que às vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente não está inserido nisso. Sabe quantas pistas olímpicas tem na Jamaica? Não. As pessoas imaginam que cada colégio na Jamaica tem uma pista olímpica, né, emborrachada, bonita, né? Não é assim. Tem um grande centro lá de treinamento, sim, né? Onde os atletas são revelados, onde os recordes são batidos, onde o Usain Bolt e tantos outros bateram recordes, né? Mas na Jamaica tem algo chamado metodologia e cultura para atletas do atletismo, especial velocistas, porque se tem uma predisposição genética, inclusive, naquele povo para ser rápido, não é isso? Mesma coisa, se imagina que os quenianos treinam nos melhores centros olímpicos, os melhores espaços, imagina, pelo contrário, né? Eles treinam em condições bastante precárias, inclusive, mas se tem uma cultura que desenvolve essa modalidade, né? E a característica fisiológica desses atletas é para que sejam atletas de meio fundo e fundistas, né? Atletas de maratona. Pois bem, o que eu quero chegar então para a nossa realidade aqui. Muitas vezes a gente fica esperando o ideal, o perfeito, né? E eu digo que no esporte, o feito, ele já é melhor que o perfeito, desde que a gente comece isso. Porém, quando a gente fala numa questão social, uma questão de inclusão social, a inclusão social não é simplesmente eu reunir um grupo no sábado, colocar lá um remo, um caiaque e vamos remar. Existe ciência para que isso aconteça. Existe metodologia para que isso aconteça. Todas as ações que são hoje proferidas, né, que são executadas por voluntários, são louváveis, são importantes, a sociedade precisa disso. Tá tudo certo. Os meus colegas, eu também fiz muito isso lá no início, mas teve um momento que eu falei, eu preciso melhorar, me capacitar, porque quando eu falo com atleta é uma coisa,
quando eu falo com uma criança vulnerável socialmente, é completamente diferente. Eu não sei se ele está com fome, eu não sei se ele teve algum trauma na infância, ou se ele está passando por algum trauma, se essa criança foi abusada em casa. Então não é simplesmente eu ensinar a jogar. Eu tenho que entender muito da psicologia, eu tenho que entender muito das fases de desenvolvimento de cada criança, de cada adolescente, que são fases distintas. O menino se desenvolve de uma forma, uma menina se desenvolve de outra forma. Eu tenho que saber como conduzir também dentro dessa metodologia, de que forma eu vou introduzir cada assunto social que vai ser praticado em discussões também durante os treinamentos, porque o atleta ele não vive numa bolha, ele vive numa sociedade, então que os problemas sociais eles são discutidos também, de alguma forma devem ser trabalhados dentro desse projeto. Então eu percebo que a responsabilidade hoje de quem assume um projeto social, ela é muito maior do que a responsabilidade de um treinador olímpico. Porque o treinador olímpico ele vai se deter à metodologia de ensino para um atleta já formado. Só que ele, para ser formado, precisa passar por todas essas outras fases que são muito mais difíceis. O atleta olímpico, quando ele já está pronto, é ajuste no cronograma de treino. Você vai remar 1 quilômetro a mais, 1 quilômetro a menos, erguer mais carga na musculação ou não. Agora, para chegar nessa fase, o trabalho que tem esse profissional, esse professor, ou até mesmo esse voluntário, ele é muito maior e ele é decisivo. Decisivo. Por isso que eu digo, a fase mais importante hoje para gerar, para que nós possamos nos tornar uma nação olímpica, não é lá na ponta, é lá embaixo. É lá nos 9, 8, quem sabe 3 anos de idade já começarmos a pensar nisso. E isso é uma mudança cultural que, infelizmente, a gente vai ter que começar do zero aqui no Brasil. Me desculpe, eu sou bastante crítico a isso, porque eu passei por um processo realmente difícil para chegar onde eu cheguei, mas eu não fui a regra. Meu irmão e eu não somos a exceção do processo, porque 99% dos meus colegas não chegaram lá. Nós seríamos a regra se 50% dos meus colegas tivessem também, né, chegando onde nós chegamos em relação a resultados. Nós somos a exceção por vários outros fatores, né, mas não a regra porque o sistema não estava realmente preparado para isso. Então, social, voltando, é algo que temos que buscar conhecimento, capacidade para fazermos algo muito bem feito, porque se algo der errado ali na base, nós não vamos formar um atleta, e pelo contrário, nós podemos formar um cidadão frustrado que nunca mais pratica esporte na vida. O que acontece com o futebol? Conversa, vai aqui, vamos sair ali fora. Vários meninos, várias meninas, inclusive, buscavam uma carreira, uma ascensão social pelo esporte. Chegou no Peneirão, não passou. Chegou lá no Grêmio, no Inter, não deu, porque não tinha condição de se manter e tal. Quando vê, nunca mais esporte nenhum. Então, aquela premissa da educação física não deu certo. Porque não foi educado fisicamente, mas não foi erro do aluno. Foi na forma como foi introduzido precocemente esse desejo pelo alto rendimento e não foi muito bem trabalhado. A gente sabe que é uma luta desigual isso, é desigual, né? Não é inclusivo. Então, por isso que a gente tem que buscar, antes de mais nada, o que eu consigo trabalhar para que esse aluno, para que essa aluna, antes de mais nada, tenha os benefícios para a saúde da sua vida, para a sua melhor habilidade cognitiva, motora, e, se for o caso, chegar no alto rendimento. Mas se não for o caso, que ele continue a trilhar isso, pelo menos para a manutenção da sua saúde. Porque nós temos uma comunidade hoje doente, obesa, no Brasil. Porque nossa educação física está falhando. A educação física falha quando eu tenho uma sociedade obesa e não saudável. É isso, é simples assim. A educação física escolar no Brasil vai bem? Não, vai de mal a pior. Se a educação física escolar fosse boa, nós não teríamos uma sociedade doente, nós não teríamos uma sociedade obesa, nós não teríamos obesidade infantil, e nós temos. Então, a educação física escolar não vai bem. Perfeito. Tu acredita que a gente consegue mudar essa cultura? Com certeza. E a gente vai ter que começar pela base, e essa base seria as escolas? Eu não quero dizer que sejam as escolas, porque a gente está colocando muita responsabilidade na escola. Não é isso. A escola é meio, tá? Isso começa um pouquinho antes. Isso muitas vezes começa em casa, isso começa na imprensa, isso começa na sociedade que entende que sim, o esporte não é um lazer, meramente o lazer. Ele é essencial, ele faz parte de um programa de desenvolvimento fundamental para qualquer pessoa, né? Deveria ser frustrante para aquele que não tem hoje, desde o sistema público até mesmo o sistema privado, né, como prioridade a saúde preventiva por meio da prática da atividade física, por meio da prática do esporte.
Mas nós não entendemos dessa forma ainda porque a nossa cultura não nos encaminha para esse meio. Por exemplo, pega o sistema norte-americano. Criançada desde cedo esporte. A educação física é praticamente algo avaliado em nível de TAF aqui no Brasil. Por quê? Em algum momento a nação norte-americana era a nação com maior sobrepeso no mundo. E o que se definiu? Que seria necessário políticas públicas que tornassem a população mais saudável. Onde é que começou? Na educação física escolar. Mas a sociedade entendeu que seria isso. De alguma forma, isso foi até imposto. Tanto é que se tem hoje na literatura vários modelos de avaliação de alunos na educação física escolar norte-americana. No oitavo ano ele tem que fazer tantas flexões de braço, tantos quilômetros percorridos em determinado tempo, ou seja, uma avaliação física e é uma prova para que isso aconteça. Só que tem uma outra motivação, que vem do ingresso desse aluno a universidades por meio de bolsas de estudo para atletas. Tanto tem equipes de natação, equipes de rugby, equipes até mesmo de futebol feminino agora, equipes de futebol americano, canoagem, remo, enfim. Então, o esporte é o meio da ascensão social por meio da educação norte-americana, né? Então, se entende dessa forma. Houve acordo para que isso, vamos fazer sim, vamos. Então, tá feito. Quem bate os norte-americanos hoje? Ninguém, Eu né? treinei lá. As quadras das escolas públicas é quase um centro olímpico aqui para nós, né? De tanto que se mudou essa cultura pensando, primeiro nós vamos combater uma questão que é de saúde pública e vamos aproveitar o benefício disso e aqueles que se destacarem vão para centros de treinamento e vão ser grandes atletas e futuros cientistas aqui nas universidades. Uhum. Então, isso se retroalimenta. O atleta que tem na prática todo esse conhecimento, né, da modalidade, ainda se torna um estudioso, se torna alguém capaz cognitivamente, devolve isso para o sistema depois, Uhum. né? Mas para nós aqui, para isso dar certo, a gente vai ter que começar antes. A educação física escolar hoje, ela passa a ser obrigatória a partir do sexto ano. Como é que isso vai dar certo? Obrigatório a partir do sexto ano. Tá aí antes não é? Não, antes não é. Então quer dizer que não é importante eu tratar de educação física uma criança lá com 2 anos de idade? Não, depois a gente vê, quando no sexto ano a gente vai verificar uma introdução ao esporte, à atividade física. Pô, tá errado. No esporte, a educação física, a atividade física, a partir do primeiro ano de vida. Uhum. Trazendo uma reflexão, assim, agora uma reflexão de vago mesmo. É, aonde, como tu estuda muito essa linha do tempo para entender a cultura, até para entender como mudar isso, aonde que essa inversão de valores aconteceu, aonde o esporte foi ficando de lado, foi vendo como um custo e não como um investimento. Em algum momento o esporte foi prioridade, ele se perdeu ou ele nunca foi essa prioridade? Acho que quando os portugueses chegaram no Brasil, acabou isso. Não sei como é que era antes, né? Eu acho que a falta de uma identidade cultural nesse sentido é o que nos faz ficar para trás, tá? Porque a gente observa assim, né? Eu usei o exemplo dos Estados Unidos, que é uma grande nação, maior economia do mundo. Mas a gente pode ir para nações menores, né? Embora a gente faça, não tem como comparar os incomparáveis, mas vamos pegar em nível europeu então, né? Tem a supremacia alemã, tudo certo, né? Enfim, tudo contexto histórico ali, mas tu tem pequenos países lá que se destacam da mesma forma. E aí tem uma dificuldade nesses países, por exemplo, de formar atletas. Porque, imagina, um país tudo certo, tudo alinhado, tu não tem custo para mais nada, né? Tipo assim, não precisa pagar colégio, não precisa pagar pedágio, né? Tudo justo, tudo perfeito. E aí tu chega assim, vou ser atleta para quê? Né? Vou lá, a não ser que tu tenha realmente esse espírito competitivo, que é o que eu tenho, que o meu irmão temos, e o meu irmão tem. Então, veja bem, é mais difícil hoje por uma Noruega, por exemplo, formar um atleta olímpico do que para o Brasil. Por quê? Porque as pessoas, não é pela seção social, entende? No Brasil, sim, aqui é pela seção social. Uhum. Aqui o cara vai remar por um bolsa atleta, que vai remar para comprar uma casa para mãe, vai jogar futebol para realizar o sonho de ter uma casa própria. Então aqui é para uma ascensão social. Já em países ricos, é pela satisfação, pelo prazer de estar remando, ou por uma bolsa de estudos, que possa ser, né? Então veja como as questões culturais, elas são diferentes de acordo com a região, né? Voltando aqui nível nacional, eu acho que isso nunca existiu, tá? Eu remo desde 2001, né? Mas ouvindo assim
A própria história do Comitê Olímpico do Brasil, né, nós tivemos muito mais iniciativas privadas que deram certo no aspecto olímpico, do que iniciativas públicas. Tivemos avanços, sim, não estou aqui né, chorando em terra arrasada, pelo contrário, o Brasil ele vem crescendo e crescendo consideravelmente, assim, mas longe daquilo que ele pode ser de fato, né, quando a gente se compara, na própria América aqui, a nossa maior riqueza, que é essa diversidade que nós temos, não é isso? Então, a questão é, nós precisamos criar uma identidade esportiva no Brasil. Nós recém estamos ainda com o Ministério do Esporte muito minguado, com o orçamento que é o primeiro a ser cortado, então fica um ministério só de fachada para dizer que tem, ou seja, não fosse o COB hoje ter um orçamento próprio via a lei das loterias, teria as mesmas dificuldades, e aí quando eu vou para a escola tem essa deficiência toda em relação à estrutura, em relação à própria base curricular, ou seja, é difícil a gente entender qual que é o caminho que está sendo proposto hoje, com tantas coisas que não se conectam. Não se conectam. Eu tenho o Ministério do Esporte que vai para lá, eu tenho o Ministério da Educação que vai para cá, eu tenho uma Confederação de Desporto Universitário que vai para outro lado, um Comitê Olímpico que vai para a sua ascensão olímpica, que é o que ele tem que fazer. Então, assim, ó, as coisas não estão conectadas ainda dentro de uma estrutura que realmente diga, olha, é nesse caminho que nós vamos. Ah, vai ser o desporto universitário? Vai, então beleza. Então, todo atleta que for revelado na escola vai ter uma bolsa de estudos. Já seria um baita programa. Inclusive, nós teríamos condições de fazer isso a hora que for desejado aqui no Brasil. Pelas bolsas que são destinadas por meio da inclusão por cotas, bota a cota lá para atletas, tu vai ver se não vai virar uma nação olímpica logo. E aonde é que ele vai estudar? Aonde ele quiser estudar. As melhores universidades privadas vão acolher atletas, vão acolher atletas. De onde ele vem, não interessa. Tem talento, vai estar lá. Na minha época, isso deu certo. A Uhum. UX em Caxias do Sul fez isso. A UX decidiu fazer o programa UX Olimpíadas e disse o seguinte, ó, nós vamos dar bolsa de estudos para os melhores atletas aqui na UX. E eu estava me destacando, fui para lá. Na hora a mãe liberou. Não ia ter condições de bancar um curso preparatório para federal aqui ou então uma universidade particular. Mas a UX abriu as portas para quem fosse atleta e bom atleta, então lá garantimos a bolsa. Então isso já deu certo. Só que nós precisamos tornar isso uma política efetiva dentro do país, né? Dentro da nação. Perpetuar, né, mais essas ações. Isso não vem da noite pro dia. Isso tem que começar e tem que durar pelo menos 40 anos para a gente ver gerações e mais gerações sendo aprimoradas por meio disso. Eu acho que a porta da educação é a melhor para acontecer. Uhum. Em outros países, tu vai ter, por exemplo, as Forças Armadas fazendo isso. Né? Tu vai na Rússia e na Alemanha, tu vai ter os atletas sendo motivados por meio das Forças Armadas, né? São militares e atletas, né? Até eu brinquei uma vez com o meu treinador. Nós chegamos na Alemanha para competir um campeonato mundial, né? E Brasil, alegria, festa, né? Pagode, vamos lá, tudo certo. E daí eu lembro que chegou a delegação alemã, né? Num ônibus diferente, não era um ônibus, né? Da organização, era um ônibus de militares mesmo. E todo mundo fardado, eu achei estranho, né? Não era o fardamento, né? De esporte, assim. Eu disse, professor, né? O treinador, né? Treinador, o Axos. Esses são os atletas alemães? E ele disse, sim. Tá, nós vamos ter que ganhar deles amanhã. Ele, vamos tentar. E eu disse, tia, mas peraí, esses caras são treinados pra guerra. E os caras vieram aqui pra guerra, e a gente tá aqui tocando um pandeiro aqui, estamos brincando com a coisa. Eu falei, gurizada, cancela o pandeiro aí, vamos começar a rezar, porque a coisa vai ser feia. Né? É claro que tem uma cultura lá, né, do esporte ser desenvolvido também entre as Forças Armadas, né? Então tem muitos, a maioria dos atletas são atletas militares. Né? O Brasil também tem isso, só que o Brasil não forma ainda dentro das unidades. O Brasil traz atletas olímpicos, né, para que ingressem nas Forças Armadas. Isso foi um baita projeto, tem dado muito certo, mas ainda não é a mesma essência que tem né, a formação de atletas na Alemanha ou até mesmo na Rússia. Dentro das tuas vivências ali com os projetos sociais, quais foram os principais obstáculos que tu já percebeu para conseguir pegar essa criança e incluir ela no projeto, trazer ela para o projeto? Porque às vezes até dentro da família pode ter alguma restrição ou alguma resistência e que pode prejudicar o filho nos estudos ou alguma outra resistência que tu até viu nas famílias que é um obstáculo para colocar essas pessoas para dentro do esporte. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora, tá? Mas é verdade.
O principal obstáculo é a falta de saneamento básico. Saneamento básico. Exatamente. Vamos, o que tem a ver uma coisa a outra? A gente está falando sobre esporte, Olimpíada, a gente está falando sobre formação, aluno, professor, e o principal obstáculo é a falta de saneamento básico. É. A falta de saneamento básico é que nos impede também de ser uma nação mais desenvolvida, uma nação mais olímpica, uma nação mais saudável. Agora vamos esclarecer melhor isso. Tu imagina um adolescente, eu vou relatar aqui uma história que aconteceu hoje. Uhum. Eu estive lá no projeto hoje, conversando com os meus alunos, e isso acontece na maioria, para a maioria. Então esse aluno, ele sai de casa, uma casinha de madeira, provavelmente teve uma noite de bastante frio, né? Mas ainda assim eu quero focar na questão do saneamento básico. Eu não sei a qualidade da água que ele toma. Ele com certeza não tem tratamento de esgoto próximo da sua região, então ele provavelmente tem um contato direto ou indireto com uma água contaminada oriundo de um esgoto. Se tem algum animal por perto, esse animal provavelmente frequenta a sua casa e traz contaminantes para dentro do lar. Se eu começo a colocar dentro de um planejamento de treinos uma carga mais excessiva, digamos assim, para que ele possa aprimorar, né, o seu desenvolvimento, eu vou baixar a imunidade dele. Então, logo ele vai ser um atleta que vai ter consideradas, vai estar sempre com algum foco infeccioso, sempre com algum foco inflamativo, enfim, lesões diversas, porque a falta de saneamento básico, ela interfere diretamente na saúde das pessoas. Para que eu possa ter a formação de atleta, isso é vital, vital. Esse atleta não pode ser desenvolvido se estiver numa região onde não tem saneamento básico, né? E aqui não falo só da canoagem que tem relação com a água, tô falando de tudo, no contexto geral, tá? E tem uma questão chamada, dentro de uma questão mais ampla socialmente falando, que é a autoestima, tá? Uma família que tem baixa autoestima é uma família que dificilmente vai ter uma condição melhor de até motivar, ou se sentir motivada dentro do aspecto social de estar mais acompanhando seu filho, de estar incentivando ele no esporte, porque tem tanta coisas que sim serão mais importantes para se preocupar antes disso. Então, a exceção da regra é quando isso dá certo. Agora, a regra geral é que nas regiões onde nós não temos saneamento básico, é difícil disso acontecer, isso dar certo. Por que que meu irmão e eu demos certo? Porque a gente saiu. Eu fui morar em Caxias do Sul, no melhor bairro, estudar na melhor escola e estudar na melhor universidade. Os nossos alunos que destacam hoje, eles saem. E a gente incentiva que isso aconteça. Por que que eu luto tanto hoje, já voltando para a minha atuação legislativa, né, no fato de eu estar envolvido também na política? Por que que eu defendo tanto essa questão do meio ambiente, do saneamento básico? Porque é a partir daqui que eu começo a construir uma sociedade. Agora, se eu estou formando um aluno, um atleta, um profissional, né, um jovem, uma estrutura que já é precária por si só por uma questão econômica. Além disso, ainda tem que enfrentar uma questão ambiental, que é a falta de saneamento, então isso tem tudo para dar errado. A regra é dar errado, a exceção é quando dá certo. Isso são várias literaturas que defendem, que discutem essa teoria. E não precisamos ir longe, a gente pode observar isso a olho nu. Tu chega lá, tu vê assim, tem uma receita aqui para dar certo em relação à formação de um atleta? Não, não tem. Eu formo um médico nessa estrutura aqui? Não, não formo, óbvio que não. Eu formo aqui um advogado? Pela regra, não, pela exceção, sim. Vai acontecer alguma coisa, algum desvio, né, padrão ali nessa curva que isso pode acontecer. Então, eu enfatizo muito isso. Para a gente começar a dar certo em questões gerais, saneamento básico. Do esporte, mais ainda. Perfeito. Conversando agora com as crianças, os adolescentes, os jovens que têm essa ambição de viver do esporte ou aprender muito com o esporte. Quais foram as principais lições que tu teve com o esporte que hoje tu pode trazer pra galera e falar pra eles: mergulha porque vale a pena se envolver com isso? Cara, o esporte, ele é um caminho seguro. É a primeira coisa. O esporte é um caminho seguro, é um caminho reto, né? Então, é a primeira coisa que tanto o jovem que está começando agora e as famílias principalmente têm que saber. É um caminho seguro, é um caminho reto. Por exemplo, o judô. O judô que é uma arte milenar, né? Olha
quantas coisas aconteceram no mundo inteiro, guerras, conflitos, ascensões de nações, outras nações deixaram de existir, e o judô continua o mesmo, lá dos primórdios, não é isso? Tu entra, cumprimenta o sensei, tu entra, cumprimenta o árbitro, tu perdeu, tu tomou lá um mata-leão, tu cumprimenta o adversário, são princípios e valores inegociáveis, o caminho é reto, não é isso? Então o esporte ele tem uma diferença em relação a qualquer outra disciplina que possa ser ensinada numa escola ou fora da escola, porque esses valores e princípios são inegociáveis no esporte. Se discute muitas questões hoje bem polêmicas, enfim, a gente viu nas Olimpíadas, enfim, várias discussões, várias questões mais tendenciosas, até para o aspecto ideológico. Assim, enquanto o esporte for reto e esses valores e princípios forem invioláveis, ele vai dar certo, sempre. Quando a gente começar a questionar isso, eu tenho medo. Ele é tradicional? Sim, ele deve ser tradicional. Mas ele pode aceitar o contemporâneo? Deve, ele tem que se adaptar às tendências, mas ele não pode perder a essência, senão nós não teremos mais norte nisso. Então, o que eu sempre digo, para quem está começando, tu quer realmente viver uma filosofia de vida saudável, uma filosofia de vida que vai te regrar e abrir as melhores portas, não somente no esporte, mas na sociedade, é se tornar um atleta, é ter uma atividade física que possa te motivar a cuidar da saúde, porque isso vai te fazer uma pessoa diferente. Fisicamente, emocionalmente e fisiologicamente, né? São 3 benefícios grandiosos. Chega hoje numa entrevista de emprego, 2 candidatos, e um candidato diz que ele é atleta, eu seleciono o atleta, nem quero saber do currículo do outro. Porque eu sei que pelo menos esse atleta ele tem disciplina, ele tem condições de superar adversidades dentro da empresa, ele aguenta pressão, ele teve um ensaio social lá na sua formação básica, ou seja, eu consigo trazer ele para se desenvolver dentro de uma empresa de uma forma muito mais eficiente do que um não atleta. Pode ser que tenha o mesmo currículo dentro do seu aspecto cognitivo ou técnico, mas se ele vivenciou coisas que somente o esporte proporciona, ele vai ser diferente, ele vai ser melhor. Nesse aspecto, sim. Eu vejo agora, por exemplo, exemplo da maratona aqui em Santa Maria. As pessoas que vencem uma maratona, não é que ganharam do outro, não, que completaram a maratona, elas saem com a mente extremamente mais fortalecida para vencer qualquer desafio. O cara ficou 6 horas correndo, foi a última a passar a linha de chegada, mas ele passou a linha de chegada. Tem 300 mil habitantes que Santa Maria. Apenas 200 passaram a linha de chegada na maratona. Então você é diferente, não adianta. Você conseguiu chegar num ápice em que a sua cabeça está programada para algo muito superior. Então você começa a não aceitar algumas realidades, você começa a buscar coisas melhores, começa a acreditar que é possível em si próprio primeiro, né? Então isso que é a grande chave. O esporte ele desbloqueia. O esporte ele desbloqueia a mente da pessoa para mais. Nunca é Perfeito. para menos. Uhum. Quer desbloquear? Vai pro esporte. Perfeito. O profissional que está nos escutando e que quer se envolver com um projeto social, quer começar de alguma forma, por onde ele deve começar? Estuda. Estuda. E não é método de treinamento. Estuda comportamento humano, estuda filosofia, busca entender o que nós estamos passando nesse momento, principalmente as crianças, os adolescentes. Muitas pessoas acham que a tecnologia atrapalha, eu digo que a tecnologia ajuda, ela só tem que ser bem instruída. Pelo contrário, acho que nós estamos vivendo a melhor era, a melhor fase da vida, em termos de tecnologia, mas sem desconectarmos também daquilo que é humano, não é isso? Então, eu acredito que a melhor coisa que tem a fazer hoje, profissional que está nos ouvindo agora, ou pessoas que estão se motivando, através da nossa fala, a iniciar uma atividade com crianças, com adolescentes principalmente, estuda dobrado. Porque é esse conhecimento, esse aperfeiçoamento de conhecimento que vai realmente trazer o sucesso para dentro desse projeto. Pelo COB, nós fizemos cursos o ano todo. Atualização, já fiz o módulo 1 de um curso, olha que interessante o nome do curso, ó. Prevenção ao abuso e ao assédio. Esse curso é fundamental. Esse curso é o básico hoje para que eu possa estar na linha dos treinadores, né, nas categorias de base do sistema olímpico. Pô, mas nunca se discutiu isso. É um tema atual e nós temos que falar sobre isso. E esse curso é exigido, inclusive, para que os atletas possam fazer.
para que saibam quais são os limites, até onde, o que o professor pode cobrar e de que forma essa cobrança pode existir. Eu peguei um tempo mais arcaico, pô, se fosse no dia de hoje, assim, muitos traumas que a gente carrega e não fazem, né, tão bem, poderiam não existir hoje. Por quê? Porque não se preocupava com a questão da saúde mental do atleta, não se preocupava com a questão do bem-estar além da competição. Hoje se tem uma preocupação muito grande com saúde mental e bem-estar. E depois eu vou falar de rendimento, isso já é nível de atleta olímpico. Olha o que a ginasta norte-americana provou ao desistir, né, no Rio de Janeiro. Não vou disputar a final, não tenho mais cabeça para isso. E a partir disso começa a se discutir a questão de saúde mental dos atletas. Mas vamos voltar à pergunta: o que é que o profissional tem que fazer? É capacitação. E isso muitas vezes não é uma universidade completa em relação a isso. É buscar, dentro da linha do COB, por exemplo, tem plataformas hoje gratuitas, né, para se aperfeiçoar nisso. Eu já penso num projeto de lei para o município, onde os projetos que forem incentivados pela prefeitura possam exigir dos profissionais essas capacitações básicas, né, para que possam receber esses recursos e aplicá-los de forma adequada, né, dentro de metodologias que são aceitas, né, dentro desse âmbito da formação. Mas, volto a dizer, isso não quer, de alguma forma, isentar a importância do trabalho voluntário que é feito por muitas pessoas hoje. Eu estou dizendo uma questão do mundo ideal, mas o feito é melhor que o perfeito. Tem muita gente que não buscou uma graduação na educação física, que não tem uma capacitação técnica, mas vou te dizer, faz um trabalho brilhante nas periferias aqui em Santa Maria, acolhendo essas crianças, dando para elas oportunidades de ter pelo menos um abraço naquele dia, de ter pelo menos um prato de comida. Então, nessa questão social, o feito é melhor que o perfeito. E aí isso tem que ser valorizado. Na medida do possível, sim, nós temos que aproveitar essa boa intenção das pessoas que fazem esse bem para a comunidade e ajudá-las também a se graduar, a se capacitar. Ou, pelo menos, né, dar as condições básicas para que elas continuem um trabalho, mas sempre trocando essa informação, porque é extremamente relevante e importante que essa base seja muito bem feita para que esse jovem possa realmente ter os valores e os princípios que o esporte prega e que esse caminho seja reto. Perfeito. Eu percebo muito no teu trabalho que tu vive aquilo que tu prega, Todo né? dia. Tu vive todo dia. E eu acho que isso deve reacender muito o teu propósito, né? Do porquê que tu é um servidor do povo, servidor das pessoas que estão buscando, né, uma melhor qualidade de vida. Propósito do Givago daqui pra frente agora, pra continuar fazendo essa mudança e trazendo toda essa questão do esporte pra mudar vidas nesses próximos anos aí, pra gente finalizar aí, entrando na parte final do episódio. O meu propósito é realmente tornar, a partir de Santa Maria, um exemplo para a nação brasileira. Muitas vezes a gente espera que a solução venha de fora. A solução começa por nós mesmos. E Santa Maria tem essa condição. Santa Maria é diferente. Santa Maria tem uma diversidade muito interessante por conta da universidade, por conta desse trânsito de pessoas aqui. Isso é algo bom, é positivo. E especificamente na questão do esporte, para mim é a grande chave, o grande segredo para nossa mudança, principalmente social, está no esporte de Santa Maria. Isso que nós hoje sentimos falta em relação à saúde pública, segurança pública, e desenvolvimento social e educação, essas quatro coisas, eu resumo a só. Resumo em esporte. E aí tem uma coisa que às vezes a gente esquece, mas para mim é fundamental. A gente fala tanto no jovem, na criança, mas eu estou com 36 anos. Estou me encaminhando para a terceira idade, para a melhor idade, para a velhice, enfim. E como vai ser? O que que eu estou preparando para esse futuro quando eu estiver, né, o meu envelhecer? O que que eu estou preparando no ambiente físico da cidade, da estrutura da cidade, para atender a demanda do idoso? Porque ainda estou falando da saúde. A saúde é do início ao fim do ciclo de vida.
E qualidade de vida é isso. É eu ter condições de ter a minha autonomia, a minha independência, principalmente física, não é isso? Então, eu vejo que o principal fator que me motiva hoje é provocar essa grande mudança cultural aqui em Santa Maria. É provocar a mudança quando as pessoas não vão mais se importar se eu investir 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões em esporte em Santa Maria. Que as pessoas possam cobrar mais investimentos ainda nessa área. Que as pessoas possam entender que a cada R$ 1 que nós colocarmos no esporte, eu vou estar economizando R$ 3 lá na fila do SUS, lá nas consultas médicas. Então essa é uma mudança cultural e eu tento provar isso pelo exemplo. Ah, por que eu estou em todas as corridas de rua, embora eu seja um remador? Meu talento não está nas pernas, está nos braços. Uhum. Mas eu quero provar que a gente, mesmo não estando competindo em nível olímpico, pode arrastar uma multidão para correr junto. Por que que eu vou nos bailes da terceira idade e fico lá dançando? Porque eu quero motivar, inclusive, uma geração de jovens que possam respeitar ainda mais o idoso, que possam estar compartilhando esses bons momentos, porque o idoso quer o acolhimento, o idoso quer o abraço, ele se sente jovem junto dos jovens. Eu estive na Praça Saldanha Marinho, na Feira do Livro, dias atrás, e um grupo de idosos me perguntou: tu reza um Pai Nosso com a gente? É claro. Eles poderiam ter convidado qualquer pessoa, mas eles escolheram um jovem para estar com eles lá rezando um Pai Nosso, né? Pedindo proteção, pedindo saúde e tudo mais. Então, o idoso se sente jovem, próximo dos jovens. Então, é um compromisso que nós temos que ter também com a comunidade idosa de Santa Maria, para que as pessoas vivam melhor e vivam com mais segurança em relação à sua própria saúde. Isso é algo muito simples. Eu não estou falando aqui num centro olímpico. Eu estou falando em questões que são, muitas vezes, caminhar do lado de uma pessoa. Muitas vezes tu chegar em casa, convidar teu pai e tua mãe, vamos dar uma caminhada, vamos. Levar o teu pai, então, vamos lá, uma corrida, vamos na corrida. É simples, só que isso é cultural. A gente tem que desbloquear muitas pessoas e saber que isso é tão essencial quanto escovar os dentes, é tão essencial quanto tomar banho, é tão essencial quanto acordar de manhã. Então, fazer com que as pessoas entendam isso é uma mudança cultural. E não é algo tão simples, porque a gente está mexendo em algo que nunca foi trabalhado em nível municipal, estadual ou nacional até mesmo. É uma cultura que nós, em Santa Maria, poderíamos ser protagonistas disso. Em regiões litorâneas isso é mais fácil? É, porque já é uma tendência as pessoas estarem mais dispostas, né, na beira-mar, a caminhar, a praticar algum esporte. Nós no interior aqui temos uma dificuldade em relação a isso. Temos que enfrentar o clima frio, o clima mais quente, ou seja, isso vai nos demandar um esforço maior. Mas esse é o meu propósito, é nisso que eu acredito. Essa mudança cultural em Santa Maria em relação ao pensar esporte, pensar saúde por meio da saúde preventiva, na prática da atividade física, é, sem sombra de dúvidas, o caminho mais seguro em relação a esses aspectos que envolvem saúde, segurança pública, desenvolvimento social e educação. Perfeito. Fala pro pessoal aonde que eles podem te encontrar para trocar uma ideia, né? Tentar pedir alguma informação, até em relação aos projetos, parcerias, tanto na internet quanto até ao vivo mesmo, onde que o pessoal pode entrar em contato contigo para trocar uma ideia? As minhas redes sociais hoje, né, uma rede aberta, todo mundo tem acesso, né, Givago Ribeiro, acho que só tem, não, tem 3 Givago em Santa Maria, mas, 3? tem 3, eu já contei, né, mas Givago Ribeiro é o meu perfil no Facebook, é o meu perfil no Instagram, então ali eu mesmo que respondo, né, eu gosto de ser muito direto e ter um contato direto com as pessoas também, não só pela função pública que eu ocupo hoje, mas também por saber que muitas pessoas querem falar comigo sobre questões de esporte, questões que envolvem projetos sociais, enfim, o que a gente pode também compartilhar com isso. Eu compartilho muito conhecimento, não cobro por isso, eu acho que o conhecimento que eu já conquistei pelo mundo, né, ele precisa ser de alguma forma disseminado, então eu gosto de compartilhar muito a questão desse conhecimento, seja na questão da gestão, da questão administrativa, ou na questão até mesmo de falar para um atleta algo que possa motivá-lo. Né? Esses dias eu estava trocando uma ideia ali no Instagram com o Isaquias Queiroz, e o Isaquias estava preocupado em como que ele ia fomentar um projeto social lá na Bahia, mas que tivesse muito da essência dele, porque hoje tem vários projetos dando certo lá, mas o Isaquias quer algo que tenha muito assim da essência do próprio Isaquias, e ele quer tocar isso, eu já senti que ele quer fazer isso com as próprias mãos. A partir do momento em que ele volta dos jogos, e tinha
uma indefinição se ele poderia ir ou não para Los Angeles, né? E ele vai para o ouro com certeza. Perfeito. Mas a gente troca essas ideias justamente porque a gente entende a importância que tem esses exemplos, né? Que são os atletas olímpicos, mas eles também entendem, né? O quanto eles precisam, de alguma forma, retribuir a esse carinho, né? Tudo isso que a nação também faz por eles, torcendo por eles, por nós, enfim. Então, acredito que é isso que eu quero colocar à disposição. Então, quem quiser me procurar, Givago Ribeiro, no Instagram, no Facebook, TikTok também, a gente está colocando algum conteúdo lá. Eu faço questão de atender a todos aí para a gente compartilhar essas ideias. Perfeito, muito obrigado. Antes de nós finalizar o episódio, eu tenho um presentinho aqui pra ti, Opa, que é um presentinho da nossa patrocinadora aí, que sempre deixa um mimo aí olha aí, para as pessoas que compartilham um pouco do seu conhecimento, do seu tempo, que é a Padoca Arte, que tá aqui na nossa televisão. Padoca Arte. Eu achei que era um remo aqui, ó. Agora eu já entendi. É, então ela sempre deixa aí uma lembrança, como forma de agradecimento, a gente aqui do Saluscast agradece muito a tua disponibilidade, porque a gente sabe da vida corrida, né, que a gente tem hoje por conta dos nossos afazeres, então isso é uma forma mais Obrigado. uma forma de agradecimento aí, e ela sempre usa aí como o slogan, né, que o alimento seja o teu único remédio. O alimento, importante. Vamos colocar o alimento e o esporte. Perfeito, olha aí, vamos deixar a sugestão. Isso. Que legal. Obrigado, obrigado mesmo de coração. É importante ter essas parcerias e que bom que eles acreditam nesse projeto. Eu vim aqui porque eu acredito nesse projeto, tenho certeza que isso é o início promissor de um projeto que vai decolar, né? E que bom que levar essa informação de qualidade, esse conteúdo, vai fazer com que esse propósito de mudança cultural possa acontecer efetivamente. A comunicação é extremamente importante para que nós possamos atingir esse objetivo. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. A gente finaliza aqui o episódio. E pessoal, vocês que ficaram até o final aí, 1 hora de conversa, aprendemos muito, né, com o Givago, trazendo toda a experiência dele. Deixa teu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas que precisam entender que o esporte muda as vidas. Lá no cantinho do vídeo, vocês estão vendo o nosso patrocinador, a Fábrica de Suplementos. Então, se vocês querem comprar suplementos, whey, creatina, glutamina, enfim, o que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com a fábrica aqui pelo QR Code que tá na tela e vocês já vão entrar em contato com o Cláudio, tá? Que é o proprietário da fábrica. A gente agradece Nosso muito. amigo. Não, amigo de você. Cláudio, sim. Exato. Fábrica de Suplementos, parabéns. Que bom que estão com a gente. A gente fez a proposta para ele e ele acreditou muito no nosso projeto. E a gente está muito feliz com essa parceria. E a gente já está aí há 1 mês aí com a parceria. E a gente ficou feliz que ele também apoiou aí a nossa ideia de levar esse conhecimento para as pessoas. Então, mais uma dica: suplemento é lá na Fábrica de Suplementos. Semana passada eu comprei lá um Carbogel, que era para maratona. Então, fica a dica. Claudião, parabéns. Que bom que está aqui com essa equipe maravilhosa. Esse projeto vai longe, hein? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Ó, mais uma vez, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.